Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos diariamente a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na introdução, estamos no item 3. E estávamos vendo ontem Kardec contar sobre as mesas girantes, que elas poderiam ser explicadas como um fenômeno físico, e ele não entrou, nós não entramos além disso, não é? Paramos aqui no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos entrar no parágrafo 8º aqui do item 3. Então vejamos. Lendo o último só para darmos continuidade, não é? Terminamos ontem assim. Supondo-se que os ruídos insólitos e as pancadas não fossem efeitos ordinários da dilatação da madeira, ou seja, que não fosse aquele quando a madeira dilata e faz clac, clac, isso acontece. Ele está dizendo assim, vamos supor, não é por causa disso, certo? Ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos. Então aqui ele não está chegando a dizer o que poderia ser, porque se fosse assim, se isso se verificasse que não era por causa daquelas causas, deveria-se então fazer uma pesquisa para chegar a origem verdadeira daqueles ruídos. E ele continua. Aí já o nosso assunto de hoje. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Mesmo sem sair desse círculo de ideias, havia ali matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Então, mesmo se ficássemos só nos fenômenos físicos, haveria ali o que se investigar. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas isso se deve a causas que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. De início, a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, talvez não lhes fosse estranha. Que influência não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves, sem considerar que o movimento podia ser transmitido a um objeto qualquer? A ideia das mesas prevaleceu. Ou seja, a mesa é um instrumento, um objeto comum. E por mais que fossem vários objetos que poderiam também estar sob essa ação, acabou prevalecendo a ideia das mesas girantes, as mesas girantes, as mesas girantes. Talvez por ser o objeto mais cômodo e porque todos se sentam mais naturalmente em volta de uma mesa do que de qualquer outro móvel, sem sombra de dúvida. Ora, os homens superiores são às vezes tão pueris que não seria impossível a certos espíritos de escola se julgarem diminuídos caso se ocupassem com o que se convencionara chamar a dança das mesas. E veja só, não era só mesa girante, era a dança das mesas, o que já nos sugere algo assim mundano, muito pouco científico, né? Muito vulgar, não é? Vulgar no sentido de comum. Dança, uma coisa cientista. E aqui ele nos está falando, esses espíritos de escola, são os cientistas encarnados mesmo, ok? Então, quando ele diz aqui, mais baixo aqui, ora, os homens superiores são às vezes pueris, ou seja, infantis, que não seria impossível a certos espíritos de escola
se julgarem, então olha, que não seria impossível a certos espíritos de escola se julgarem diminuídos caso se ocupassem com o que se convencionara chamar a dança das mesas. Então aqui é o espírito do gênio da ciência, ok? Então aqui, como ele falou, né, certos espíritos de acaso se ocupassem com o que se convencionara chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado ao lado da varinha mágica. Então Galvani aqui, que realizou pesquisas, ele já chegou com seu olhar de cientista. Então, não houve uma observação anterior por pessoas leigas que não deram nenhum nome burlesco, como ele diz aqui, um nome sensacionalista, seria essa palavra hoje em dia, né? Para o fenômeno. Então, se manteve ali com toda a sua respeitabilidade científica. Mas o fenômeno das mesas girantes foi observado não primeiramente pelos cientistas, e sim pelas pessoas comuns da sociedade. E nessa observação pelas pessoas comuns, ganhou o nome de mesas girantes. E aí pronto, como é que eu vou pesquisar? Eu, aqui da academia, do alto da minha cátedra, vou pesquisar mesas girantes? Eu vou ser motivo de chacota na academia? Possível disso acontecer, não é? Qual, com efeito, sábio que não teria julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs, né? Porque Galvani fez aquele experimento, não é? De, com a rãzinha morta, estimular lá e a rãzinha mexe, né? Com eletricidade, e a rãzinha mexe. Mas isso ele fez já desde o início, numa visão científica. Então não foram crianças brincando e olha lá, a rã está dançando, morta, pobrezinha, né? A rã está dançando, a dança das rãs. Aí já seria talvez, não é, mais difícil. É isso que ele quer ali comparar. Não houve nenhuma dança das rãs com Galvani, mas já e é interessante, não é? Porque é claro que os espíritos sabiam disso. Não é? Tinha mesmo que ser Kardec. Era algo ainda muito... Até porque estamos num mundo, a metade do século XIX, extremamente materialista. Quantos e quantos suicídios foram cometidos por homens de gênio, artistas, cientistas? Nosso Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, um escritor brilhante português, famoso, ficou cego, não suportou, se suicidou. Por quê? Porque não existe nada depois da morte. Então, o materialismo, ele graçava entre as mentes de gênio, que consideravam as ideias espirituais ideias místicas de mentes pequenas, simplórias. Assim era o século XIX. Então, Kardec continua. Alguns, entretanto, bastante modestos para convirem em que a natureza bem poderia não lhes ter dito a última palavra. Isso é o quê? Humildade intelectual. Alguns, entretanto, bastante modestos para convirem, ou seja, para pensarem, cogitarem. A natureza ainda não revelou tudo que tem para nos revelar, nós ainda temos muito que descobrir. Quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências, mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, claro, porque é um fenômeno que não é controlado pelos cientistas.
e sim pelos espíritos. Podem ficar reunidos os cientistas que forem. Se os espíritos não quiserem se manifestar, não se manifestam. Não vai ter reação química que faça um espírito se manifestar. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa. E por não se ter produzido constantemente à vontade deles, e segundo a sua maneira de experimentação, concluíram pela negativa. Ou seja, isto não é nada. Não posso controlar, não posso pesquisar como científico. Então, se não é científico, não é nada. Nada sério, não é? São só mesas que giram. Apesar de sua sentença, ou seja, negativa, as mesas, pois há mesas, estão aí, quer dizer, estavam lá, continuam a girar. Quer dizer, embora os cientistas digam que aquilo não é nada, como se dissessem aquilo não está acontecendo realmente, elas continuavam girando. Apesar de sua sentença, as mesas, pois há mesas, continuam a girar, e podemos dizer com Galileu, e contudo elas se movem. Dizemos mais, os fatos se multiplicaram de tal modo que têm hoje direito de cidadania, não se tratando mais então de encontrar-lhes uma explicação racional. Não se tratando mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Ou seja, o fenômeno está aí, ele é um fato. Não é para nós nos reunirmos para discutirmos se ele existe, se ele é passível de nos interessar. Sim, ele existe e ele nos surpreende e levanta muitas questões. Qual a mente científica que não ficaria fascinada em se aprofundar nas origens daquele fenômeno? Esta foi a mente científica de Allan Kardec que precisamos descobrir qual é a causa inteligente que gera esse fenômeno inteligente, não é? Pode-se deduzir alguma coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele nem sempre se produzir de maneira idêntica, segundo a vontade e exigências do observador? Quer dizer, eu posso ir contra o fenômeno simplesmente porque ele não me atende nos meus critérios e nos meus protocolos? A senhora não atende meu protocolo, então não é verdade. Nossa, humildade intelectual é importante, né? Os fenômenos da eletricidade e da química não estão subordinados a certas condições? E devemos negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Então, muito bem, se a comunicação entre os dois mundos tem seus critérios, também os fenômenos químicos e físicos têm os seus critérios para acontecer. Por que essa celeuma toda com relação às comunicações, que ainda não se tinha chegado à ideia de que eram espíritos, não é? Kardec vai perguntar e eles vão responder quem são, né? Quem são? Quem são vocês que trazem essas... Aí eles vão dizer quem são. Que há, pois, de surpreendente... Estamos quase acabando. Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também tenha suas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Por que eu vou imaginar que um fato novo vai seguir critérios outros? Por que eles não podem seguir novos critérios?
esse fato novo tem que ser estudado, tem que ser contextualizado e entendido esse contexto. Como ele acontece, como ele se realiza, qual é o objetivo, quais são os instrumentos, em que momento, qual o resultado, qual a qualidade desse fenômeno. Tudo isto Kardec foi criterioso e nós vemos sobre o critério e o rigorismo no Livro dos Médiuns. Lá está aquele tratado de mediunidade, exatamente para que todos aqueles que quisessem realizar o que era a época comum, contato com essas inteligências extracorpóreas, tivesse um roteiro seguro para fazer ou transformar esses momentos em reuniões sérias, com resultados, vamos dizer assim, positivos, no sentido de benefício até para aqueles que recebem as instruções, orientações, conselhos, informações. Por quê? Porque se não fizermos com esses critérios, podemos ser joguete na mão de espíritos brincalhões, de espíritos embusteiros, de espíritos mistificadores. Lembrando aqui, está lá no Livro dos Médiuns, a definição do melhor médium. O melhor médium é aquele que é menos enganado. Olha só, essa definição é maravilhosa. Vamos ficar por aqui, então. Amanhã nós veremos o último parágrafo do item 3 e daremos, então, continuidade ao estudo da introdução do Livro dos Espíritos. Até amanhã com mais um programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.